de vocês sobre as videoconferências e outros assuntos relacionados a esse workspace, tá certo? Então, eu fico muito grato, tem mais de 40 pessoas aí, está o nosso time também, da MTI, e se precisar, em qualquer momento, acionar o presidente, eu estou à disposição, toda a nossa diretoria está na reunião, Vidotto, Cirano, Kleberson, que tem apoiado muito junto à RW3, junto à Google, todas as ações necessárias que foram planejadas para essa transformação e melhoria nessas contas, tá? Então, eu fico muito satisfeito, vejo que todo mundo precisa, sim, dessas contas e a gente vai fazer o melhor, tá? Então, conte conosco, a MTI vai estar sempre acompanhando esses processos estratégicos do governo, estão trabalhando bastante na parte estruturante do governo, em data center novo, prédio novo, e todo que for aspecto de estruturação de governo para 2021. Dentro do Mais MT, nós temos grandes pacotes, ele pode sim, nós temos a fábrica entrando agora, daqui 30 dias, vocês podem também consultar o Luciano sobre a fábrica e toda a equipe da gerência de negócios da Eugênio. E o Rodrigo da Google também está na agenda. Além da RW3, tem o cara da Rodrigo da Google. É muito bom. Tá também, agora o Cleber está me passando aqui, o Rodrigo da Google está na agenda para apoiar essas ações do governo. Rodrigo, depois vai dar uma palavrinha também para vocês. Vocês troquem essas informações necessárias de conhecer esse produto novo, que não é novo para nós da MTI e de governo, mas da Google já está faz tempo no mercado, e era um modelo anterior que foi contratado, e agora é um modelo novo, que é o Workspace. Tá certo? Conte comigo, toda a equipe da MTI, e nós vamos aí andar nesse caminho, fortalecendo muito mais ações do governo. Cada um na sua área, buscando o melhor, e solicite nosso serviço. Não somos a melhor empresa, não, mas queremos buscar melhor serviço e melhores entregas. Tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos, e até a próxima oportunidade. Obrigado, Antônio. Obrigado. Eu queria, assim, agradecer novamente a oportunidade aí que a MTI está nos trazendo para que a gente possa conversar um pouco aí direto com vocês, né, com os clientes aí, com os gestores, com o time do Estado do Mato Grosso. Também queria apresentar aqui o Rodrigo, queria reforçar aqui a presença do próprio da Google, está aqui apoiando o nosso evento, tá? O Rodrigo da Google, ele é o account executivo aqui da região, né, Rodrigo? Se você quiser falar uma palavrinha, você fica à vontade, tá? Daniel, você me permite só dar uma contextualizada aí, né? O objetivo nosso principal, o foco, né? A gente fechou agora essa parceria, deu até um trabalho um pouco maior, né, de prazo, de tempo, que a gente estava na expectativa de fazer isso, mas enfim, a gente, por que a gente até demorou um pouco, tá, pessoal, para vocês entenderem? A gente realmente está fazendo uma parceria muito estratégica com a Google RW3, por questões realmente de atuar não só em Mato Grosso, mas no Brasil todo, com um produto muito competitivo em serviços mesmo. A MTI está agregando, eles vão mostrar aí a questão do Encrypton, uma série de ações que a MTI está desenvolvendo em parceria com a RW3 para ainda melhorar ainda mais o produto, né? E aí essa questão houve aí, né, durante a pandemia, aquela questão da gravação, tal, né, que todo mundo experimentou aquilo por um período, e acabou se tornando uma ferramenta muito essencial, e isso nos buscou a buscar esses novos produtos, esses novos serviços para oferecer, tá? Então, o objetivo hoje, principal, é vocês conhecerem as diferenças de cada tipo de serviço oferecido em cada licença, tá? Todas vão estar disponíveis para vocês, né? Do que já está contratado, além do que já está contratado, óbvio, permanece, continua. São novos produtos, são novos serviços, né, que vão estar já a partir de hoje disponível para vocês, tá? A gente já tem aí demanda de algumas secretarias, já estamos elaborando essa questão de proposta, né? E a gente sentiu, assim, a necessidade desse nivelamento com vocês, e nada melhor de ninguém do que o pessoal da RW3 da própria Google, né? Para mostrar essas vantagens, esses benefícios de cada um desses licenciamentos
que vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Obrigado aí. Manda a bala aí, Rodrigo e Daniel. Obrigado. Rodrigo. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aí, pessoal. Obrigado, presidente. Não sei se eu acho que ele já está aqui, Luciano. Para nós é uma satisfação enorme estar junto com vocês, o governo do Mato Grosso, através aí da MTI, e com um grande parceiro nosso hoje no Brasil todo, que tem feito bastante coisa do ponto de vista de atender as demandas de governos e principalmente do cidadão. A RW3 aí é um parceiro que tem uma vasta experiência em vários locais, estados, governo federal, enfim, a gente fica tranquilo, nós Google, de saber que vocês, MTI, um grande cliente nosso, está nas mãos aí da RW3. E eu acho que essa nova fase que nós vamos viver aí nessa parceria Google, RW3 e MTI, ela vem com vários pontos positivos. Que é essa questão do workspace, que a gente realmente teve um grande avanço do ponto de vista de produto. O Google vem investindo bastante na melhoria desse produto, principalmente incluindo cada vez mais inteligência artificial nesses produtos, e também do ponto de vista de segurança e privacidade de dados. Acho que esse é um tema aí bastante relevante, que eu sei que todo governo tem falado. E outro do ponto de vista de Google Cloud, com a plataforma, principalmente aí com o Xvia, que vocês também vêm avançando bastante, como o próprio presidente colocou, e acho que vai ser legal a gente viver essa nova jornada. Então, do ponto de vista nosso, estou aqui à disposição de todos vocês, a RW3, através do Daniel e do Sandro, né, que é a nossa pessoa aí em Cuiabá, o que vocês passarem para ele, contem com a gente, que a gente vai estar fazendo junto. E, por fim, tô com saudade já de comer um peixe ali na Leves Peixaria, assim que acho que esse tudo passar, vai ser um dos primeiros estados que eu quero estar visitando. Já tive muito em Cuiabá, é um estado que eu tenho um carinho grande, e quem sabe logo, logo estaremos de volta. Então, boa reunião aí, pessoal, e aproveite bastante dessa parceria. Bacana. Obrigado também, viu, cara? Também tô com saudade também de comer um peixinho lá em Cuiabá, viu? Faz tempo que eu não vou, que eu não posso ir, na verdade, né? Aí para Cuiabá por conta da pandemia. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente hoje. Eu acho que como o nosso público é bastante técnico, né? Eu queria explorar um pouquinho as funcionalidades diferentes do Workspace, tá? Que vocês estão aí já, são usuários aí da ferramenta já há alguns anos. Então, eu não quero que a gente tenha falar mais do mesmo, né, vamos dizer assim. Eu queria realmente colocar o que está de diferente na solução e como que a gente pode aproveitar isso. Tá? Até peço desculpa antecipadamente, porque o material que eu consegui trazer mais recente está em inglês, aí não está localizado, mas nós vamos fazer essa localização para trazer para o português e eu compartilho com todo mundo esse material, tá bom? Também eu peço que ao final aqui nós vamos mandar um formulário aqui no chat para vocês ter algum tipo de dúvida ou então querer acesso ao material, a gente pode também passar para vocês, tá? Aí o Sandro depois vai colocar no chat aqui para gente. Então tá, deixa eu, sem mais delongas, né? Vamos falar assim. Vou perder a minha tela para vocês, a gente começar a falar sobre o que o Google vem aprontando aí no Workspace. Vou pegar minha tela. Eu vou focar aqui a minha fala, pessoal, nas versões Enterprise, porque é onde concentra todos os recursos mais avançados, tá? Os conceitos, tá? Então, assim, né, pessoal, o Google, a gente chamava lá o Google Workspace, que é o antigo G Suite, que vocês já conhecem, que vocês já utilizam aí faz anos. Ele teve uma mudança de nome e também de conceitos, né? Então teve muitas coisas interessantes que foram implementadas no Workspace, como o Rodrigo colocou, inteligência artificial, está sendo muito focado a parte de integração com outros sistemas para automatizar processos, criar workflows, criar métodos mais ágeis de vocês poderem ter acesso à informação e, em contrapartida, com muita segurança, pessoal. Uma coisa que a Google tem isso fazendo muito de colocar recursos de
prevenção de perda de dados, registros, logs, assim, é muito bacana o que a Google conseguiu fazer a ferramenta, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então, o produto, pessoal, ainda continua sendo com os nomes que a gente conhece, né? Então, só algumas coisinhas que mudaram, mas vocês vão conseguir acompanhar bastante aqui que a gente está trabalhando, né? E são soluções bastante flexíveis, né? E vão ajudar tecnologicamente as empresas a chegar com uma solução simples. Então, esses são os grandes mantras aqui do Google, né? Do Google Space. Flexibilidade, ser útil, né? E ser simples. Isso é fundamental, né? Então, o que a gente tem aqui de produtos, né? Fora do básico, pessoal, eu estou indo em cima da recursos diferentes que vocês não usam hoje no estado, tá bom? Não tinha disponível até então. Nós temos um recurso que chama Google Vault. Tá? O Google Vault, ele é um recurso para governança e descoberta de arquivos. Então, o que ele vai fazer? Retenção, archiving e pesquisa de dados de tudo que é trafegado naquela conta que tem esse licenciamento. Tá? Então, você vai conseguir, quem vai conseguir ter ali? Acesso aos chats, aos e-mails, aos arquivos do Google Drive ou do Drive compartilhado, que eu vou falar um pouquinho lá na frente do Drive compartilhado, que é bem legal o recurso, tá? Que eles são duplicados para uma outra área, tá? E ele não tem nenhuma relação, ele vai estar seguro caso um usuário venha a apagar um arquivo do Gmail dele, por exemplo. Ele vai estar lá disponível para uma futura, uma consulta posterior, né? E é claro, assim, até uma coisa que nós estamos desenvolvendo em cima aí da ferramenta, né, também em parceria com o MTI, vai ser eu conseguir pegar esse dado do Vault e voltar ele para uma caixa do Gmail, para um drive, caso o usuário tenha feito um erro ali por equívoco, apagado o dado e ficou além do tempo que o G Suite ali entrega por default, tá? Esse é um recurso bem interessante para a gente poder ter um histórico muito completo da ferramenta, tá? Outra coisa legal que a Google entrega nas versões mais avançadas, que é o Google Cloud Search. O Cloud Search, ele vai entregar para os usuários do Workspace uma ferramenta de busca, como o Rodrigo comentou, com inteligência artificial, que vai ajudar o usuário a encontrar ainda mais rápido, né, que já tem lá a busca no Gmail, tem a busca no Drive, que é bacana, mas aqui ele vai até sugerir materiais, por exemplo, para uma reunião que eu estou tendo hoje com vocês, se tivesse aqui mostrando minha agenda, ele teria, olha, tem uma reunião com o MTI hoje, você vai usar essa apresentação, você vai usar essa planilha, você precisa usar talvez esse PDF do contrato, então ele sugere vários materiais que eu tenho acesso ali para ele poder agilizar. Então, torna muito mais rápido e muito mais dinâmico esse acesso à informação que está hoje disponível dentro do Workspace, tá? Na parte de segurança e proteção de dados, pessoal. A Google tem uma melhoria bastante interessante nas versões mais avançadas, que eu consigo forçar o tamanho de senha, forçar que falam strong, né, senhas fortes, né, o português aqui às vezes falhou, né, a tradução. As senhas fortes, que eu consigo prevenir, por exemplo, que o usuário não utilize senhas antigas, tudo isso disponível na configuração do painel administrativo, tá? Pessoal, eu estou indo bem, assim, bastante extenso, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente cada tópico, tá? E se a gente tiver dúvida, pessoal, você pode colocar no chat aqui, que o nosso time aqui, o Sandro, o Gustavo mesmo, podem ir me passando aqui as perguntas, a gente vai, ao mesmo, abre o microfone e vai conversando sobre as questões, tá? Não tem problema não, tá bom? Fiquem à vontade. O que mais? O Data Loss Prevention, que é a prevenção de perda de dados, que ele previne que o usuário tome alguma ação que vai de encontro a regras pré-estabelecidas. Então, no caso vamos pensar no Vault. O Vault é como um retrovisor. Eu vou conseguir olhar o que o usuário já fez. Então, ele mandou um e-mail, ele escreveu um documento, ele está tudo ali, né? Eu consigo olhar. Mas eu não consigo prevenir pelo Vault o que ele venha fazer com aquele dado. Aqui no DLP é para isso. Então, eu consigo aqui criar regras onde, por exemplo, ele vai checar uma imagem e vai ver se tem alguma imagem ali que tem para o OCR e vai falar assim, olha, puxa, isso aqui tem um dado que é sensível, tem um CPF, por exemplo, tem alguma combinação de palavras que, porventura, existe uma regra que não permita aquela ação do usuário,
ele vai cercear aquela ação e não vai permitir até que aquele dado volte, ou seja removido aquele dado que não é permitido, ou que a regra mude. Tá? Isso é bem legal, principalmente para LGPD, né, pessoal? Pensando que a gente tem que controlar direitinho que os dados como estão circulando, aqui eu consigo ter bastante prevenção desse tipo de coisa, tá? É bem legal, tá? E realmente reduzir o que é tipo de vazamento de dado, alguma coisa assim, tá? E o que é importante a gente colocar, esse Data Loss Prevention, onde que ele vai atuar, pessoal? Deixa eu montar meu ponto aqui melhor para te ver. Ele vai atuar em cima do Gmail, do Drive, tá? Então é para e-mail, para arquivos e também para dispositivos móveis, tá? Isso é bem legal. Então é uma solução que abrange tudo que o usuário lá está trabalhando no dia a dia dentro da nossa ferramenta, tá bom? O que mais? Eu consigo garantir o acesso por contexto. Então eu consigo garantir que, por exemplo, eu não permito o acesso a tal conteúdo ou então a ferramenta pelo tal IP, por tal range IP, ou então só pode para aquele IP, ou então eu consigo criar regras onde só vou permitir o acesso ao meu ambiente aqui do Workspace se o device, se o dispositivo que ele está utilizando, não importa se é Windows, se é Mac, ou se é Chrome OS, se é um celular, tenha certas características de segurança para poder garantir aquele dado que está ali dentro, que aquele acesso seja seguro também do lado, na ponta mais frágil, que é a ponta do lado do usuário. Tá? Inclusive, eu consegui restringir por geolocalização. Então, puxa, não quero que acesse os dados aqui do estado do Mato Grosso, por exemplo, de fora do país. Sei lá. Então, é possível fazer esse tipo de garantia de controle, com controle. Tá? Isso é bem interessante. O que mais aqui, pessoal? A questão da segurança eu tenho uma central de segurança, onde eu vou ter uma série de informações sobre a saúde das configurações, das melhores práticas sendo aplicadas, de como tá sendo os acessos a esses dados. Eu consigo colocar isso disponível para o nosso administrador e ele tomar ações prévias para poder resolver algum problema, ou então saber de antemão de alguma tendência ali que possa ser corrigida por uma falha de uma configuração, ou até mesmo sugere aqui também algumas configurações. Isso é bem legal, tá? Aqui, uma central de segurança, né, que a gente pode fazer investigações, onde eu vou triangular vários dados dentro do meu painel para ter acesso rápido e auditar, por exemplo, ou então até mesmo chegar por exemplo, puxa, recebemos um e-mail aqui, e eu quero que esse e-mail seja apagado das caixas que foi indevido. Por essa ferramenta eu consigo até chegar nesse tipo de coisa e apagar aquele dado, remover da caixa dos usuários esses e-mails sem intervenção de API, de nada, é pelo próprio painel aqui do G Suite, do Workspace, é bem interessante também. Vamos lá, a parte de relatórios e auditoria. Isso é importante para ter o controle dos dados, o tracking, né, fazer o controle do acesso dos dados, saber quem está mexendo naqueles dados. Esse Advanced Drive Auditing que eu coloco aqui nessa apresentação, eu vou ter todos os logs que são do que o usuário está fazendo no Drive. Se ele acessou um arquivo, se ele editou um arquivo, quando ele criou, quando ele apagou, quando ele compartilhou, quem não compartilhou, e alertas, por exemplo, de eventos críticos. Puxa, olha, se esse dado foi compartilhado externamente, depende do como eu crio ali a regra, ele vai me gerar um alerta aqui para o meu time, nossos administradores, para tomar ações e poder agilizar essa tomada de decisão, se é uma ação devida ou não, tá? Esses logs estão disponíveis a partir nas versões também, não na série de versões, não está tão para cima nas versões do Workspace disponível esse recurso, já começa bem logo lá de baixo, tá? Daniel, é mais simples. Pois não. Só uma pergunta aí que eu acho que bastante gente vai estar interessado na resposta. O gerenciamento Wesley Oliveira, o gerenciamento dessas funcionalidades continuam centralizadas na MTI ou cada órgão pode gerenciar seu ambiente?
Aí eu deixo aí assim, o que que eu entendo que é uma recomendação aqui nossa, tá, pessoal? Como isso aqui são regras que demandam, né, bastante conhecimento, né, do ambiente e tal, eu acho que é importante, na minha visão, tá, pessoal? Aí o pessoal do MTI pode corroborar aí com a informação. Vai se manter vai depender dessa política que vai ser gerida pela própria MTI, tá? Mas aí tem que analisar aí como que vai ser esse trâmite, tá bom, pessoal? Eu não consigo Daniel, adiantar só aqui. uma aqui, é mais política do que tecnologia, né? Sim, é mais política. Mais política. Mais política. Porque o que acontece aqui, pessoal? Tem certas políticas, né? Só para a gente entender. Aí até pro colega Wesley que fez a pergunta, né? Tem política que você pode criar aqui que vai afetar todo o domínio, então todo mundo, não só a sua secretaria, a sua empresa, entendeu, Wesley? Então acho que é por isso que desse cuidado de fazer uma política que não tenha, não afete os demais, entendeu? Aí acho que isso aqui é a preocupação do MTI, tá? Respondido, Wesley? Beleza. Eu vou seguir. Qualquer coisa a gente volta a falar disso, tá? Não tem problema não. Eu consigo exportar os dados de relatórios, de logs, para um data BigQuery, para que, e lógico, né, usando o Data Studio, para poder criar indicadores, para eu poder entender como que está sendo o uso da ferramenta, como que, inclusive, para guardar por mais tempo também esses logs, não só os 180 dias lá que o Workspace entrega lá por default, tá bom? Essa é uma solução também bem interessante para ajudar também nessa pesquisa, entender também, inclusive, o que está acontecendo com o ambiente por mais tempo e ter um histórico melhor, tá? Que foi com umas coisas mais interessantes aqui. Também esse Worksites é bem legal, porque ele já te mostra, e sem precisar fazer nada, né, já te mostra algumas áreas que estão usando mais, áreas que estão usando menos as ferramentas, e dá indicadores de atividade, indicadores de quantidade de arquivos utilizados, ou de ações do usuário, para que você tenha, por exemplo, puxa, vamos fazer uma campanha aqui para uso melhor do planilhas online, por exemplo, está usando pouco, então vamos trabalhar nisso, ó. Puxa, tal secretaria, tal departamento está usando mais ou menos aquele recurso, vamos ver como que eles estão usando lá para poder levar como exemplo para os demais. Então é bem legal essa visão que o Work Insights traz para o administrador ter essas comparações, né? É bem interessante, tá? Integrações, pessoal, e que nem a gente colocou no começo, né? Integrações é um ponto-chave da nossa ferramenta, porque ela traz bastante segurança, principalmente no login. Tá? Eu acho que o acesso ao Google ele é muito seguro. A Google investe muito nisso. E aqui a solução se chama Cloud Identity, né, que está disponível desde a primeira da versão mais básica até mais avançada, dependendo de alguns níveis de recursos disponíveis. O usuário pode ter acesso a diversos sistemas com o login do Google seguro e garantido pelo Google, né? Então, sem passar ali uma senha, sem ter uma troca de dados ali mais intensa e mais vulnerável, né? E a partir das versões mais avançadas, pessoal, nós fazemos inclusive integrações com sistemas de base LDAP, tá? Então, são aquelas soluções mais antigas que são geralmente on-premise, que são dentro do data center do MTI ou da própria secretaria. Eles podem utilizar o Google para fazer autenticação, para fazer esse controle de acesso, tá? Isso é bem legal para manter a sua infraestrutura segura e sem depender ali de políticas ali, políticas diferentes de acesso, né? Então, puxa, eu posso criar uma política de acesso lá no Google, que assim que o usuário por exemplo, está como contexto, fora daquela rede, não pode acessar o tal sistema. Acabou. Não precisa de nenhum VPN, nada assim para poder melhorar e controlar isso, tá? É bem legal aqui. E lógico, né, também controlando não só os on-premises, né, que está aqui na apresentação, mas também os sistemas em nuvem. Então, se você tiver algum outro sistemas que falem os protocolos que nós aqui trabalhamos, é possível que integre essa autenticação e tenha só uma base de usuários para ser dita. Então, a gestão de identidade ganha muito valor aqui, pessoal, tá?
Eu estou ouvindo aqui, ver se tem algumas perguntas no chat, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha. Se tiver alguma coisa para mim, você me avisa, tá? Daniel, posso interromper? Desculpa. Claro. Fala, Só uma Daniel. dúvida. Então, se eu entendi direito, eu posso integrar a autenticação do Gmail com o meu LDAP, com o meu repositório aqui de usuários? Não, assim, isso aqui é o contrário. Você usar o Google como seu LDAP. Diferente. Ok. Entendeu? Então, ao invés de ir para o seu LDAP, você pode mandar para mim, que eu respondo a requisição e eu autentico, autorizo esse usuário. Entendeu? Ok. Eu mando a minha base e você autentica para mim. Sem você expor o teu dado, entendeu? Essa que é a vantagem, né? Você não expõe o seu LDAP para um acesso externo, entendeu? Deixa que eu faço isso. Entendi, valeu. Entendeu? Legal. Aqui para um recurso que eu não... Vamos lá, deixa eu passar aqui. Agora, falando sobre dispositivos móveis, gestão de dispositivos, né? Um recurso, pessoal, que é muito legal, que o Google lançou, e assim, a gente está tendo muito sucesso quando a gente faz os testes com os nossos clientes, é a manutenção e a segurança dos dispositivos Windows 10, pessoal. Tá? O que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma sessão numa máquina Windows 10 que seja autenticada por uma Google Account, uma conta Google. Tá? Pessoal, isso aqui é disponível desde as versões mais básicas, está disponível isso hoje, já está disponível hoje para vocês, na versão que é a Workspace Business Starter, tá? Para fazer esse login, está disponível. Então, você imagina que você, assim, nós estamos trabalhando, pessoal, com uns órgãos federais que eles estão simplesmente desligando data centers remotos, né, que tenham lá um AD, que tem um file server, e jogando tudo para a gente, para que a gente faça essa gestão para eles, tá? Só com a conta do Workspace, com mais nada. Então, nesse caso aqui, uma máquina Windows que vai fazer login, o que ela não precisa ter? Ela não precisa ter o cloud AD, não precisa ter nenhum servidor na ponta para responder essa requisição, e ele faz tudo isso para a nossa nuvem, tá? Aí, nas versões mais avançadas do produto, eu chego a gerenciar, inclusive, GPO, tá? Então, GPO, eu posso fazer BitLocker, eu posso automatizar e configurar o Windows Update, e setar, inclusive, permissionamento do administrador da máquina dessa máquina, inventário dos devices, né? E também apagar essa máquina se tiver algum problema nela. Fazer o wipe, né? Que a gente chama, né? Então, apagar, não só, eu posso apagar das duas formas, ou apagar só esse perfil do Google, né? Do perfil do Google Account, ou realmente limpar a máquina. Paga tudo. Então, eu pago todo o device e deixo ele ali sem nenhum tipo de dado ali de fácil acesso para algum acesso indevido, tá? Isso é muito interessante, pessoal, e acho que vale a pena aí vocês ali investigarem um pouco mais, perguntarem aí, questionar o pessoal do MTI para fazer esses testes e verificar se isso faz sentido na organização de vocês, tá? A Google também implementou a segurança agora nos dispositivos iOS, tá? Nos dispositivos da Apple. Então eu consigo fazer restrição de copy paste da área do Google Account, né? Da conta Google Workspace. Consigo prevenir, por exemplo, uma série de perda de dados, extravio de dados da conta particular dele com a conta do trabalho. Tá? É uma coisa que não era possível antes aqui para iOS, mas agora é disponível já para a gente, tá? O que mais aqui? Aqui eu já falei do remote wipe, né? Do apagar a conta apagar um dispositivo Windows, né? Que está repetido. Aqui, deixa eu ver mais uma coisa interessante aqui para a gente falar. Aqui do LP do Gmail já falei também um pouquinho. Do BigQuery já falei também, certificado digital que eu falo, mas aqui. Isso aqui é importante também, pessoal. Uma solução que é o Sandbox, não sei se vocês conhecem esse tipo de metodologia, né? Que o Gmail,
antes de entregar qualquer arquivo em anexo para uma caixa postal, ele executa, ele abre todos os anexos e verifica se tem algum arquivo malicioso, ransomware, ransomware ou qualquer tipo de ameaça, que ele for aquela coisa do Zero Day Trusted, né? E analisa isso. Puxa, ele teve uma reação maliciosa esse arquivo? Teve. Ele não entrega para o usuário. Ele vai avisar, obviamente, nos relatórios ali para os administradores que tem ali um e-mail que foi notificado que não vai ser entregue, tá? E depois tem todas as políticas que a gente pode criar para que ele seja notificado aí as partes envolvidas, né? Mas isso é muito legal para colocar uma camada ainda muito interessante de segurança para todo mundo, tá? Isso é disponível nas versões mais avançadas do produto, tá bom? Na parte do Drive, tem um recurso que é muito interessante, que é o Drives compartilhados, que é o Shared Drives. O que ele traz, pessoal? Ele é o nosso file server na nuvem, tá? Então, é uma estrutura, tá? Na nossa nuvem, que ele vai ter é como se fossem unidades de rede, vamos falar assim, para vocês entenderem a nossa metodologia, né? Então, tem unidades de rede que são criadas. Unidade de redes aqui, o administrador vai poder criar uma série de permissões já pré-estabelecidas, como um file server que você pode realizar, né? Que as pessoas vão perder ganhar acesso, por exemplo, em cima de grupos, por exemplo. Eu posso criar uma regra onde, por exemplo, o usuário vai ter acesso a algum drive compartilhado, mas não vai poder editar arquivos, ou não vai poder apagar arquivos, e tudo isso sem que vocês tenham que gerenciar a permissão do usuário daquela parte de propriedade do arquivo, né? Porque aqui o grande vantagem do drive compartilhado é que o usuário não vai ter a camada do proprietário do arquivo, aquela coisa que tem hoje no Google Drive. Todos os arquivos que estão nessa estrutura, eles vão ser do Estado, tá? Não vão ser mais do usuário, no caso aqui do MT. Então, por exemplo, se algum usuário sai do Estado, da Secretaria, ou então ele tem uma série de arquivos lá no Drive dele particular, vocês têm hoje que trabalhar com isso, pessoal, concorda? De mover ele para mudar um proprietário, ou então tem que fazer uma cópia daquele arquivo, trabalhar esse arquivo para que vocês não percam acesso a ele, né, dependendo do que aconteceu com o seu usuário. Agora, aqui você não tem esse tipo de preocupação, tá? Está sempre ali disponível o arquivo, independente de quem o criou. Vai estar sempre ali disponível, seguindo as regras estabelecidas pela própria administração do ambiente, tá? E eu entendo que, assim, essa administração, ela é muito mais fácil de ser também até, inclusive, compartilhada com os times das secretarias do que, por exemplo, do painel administrativo, que é bem mais simples de se realizar, tá? O que é importante colocar aqui, pessoal? Esse recurso está disponível a partir de um tipo de licenciamento, tá? Mas o pessoal da versão Starter, né, que é o que vocês têm hoje em massa e no estado, só vão ter acesso aqui como leitura desse ambiente, tá? De leitura, tá bom? Eu vou falar disso depois, mais na frente, mas é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Eu já falei disso para vocês, né, que é a auditoria do Drive, então tem acesso, inclusive o Drive compartilhado, pessoal. O que o usuário faz aqui também estará disponível aqui nos logs que o Google vai apresentar. Então, é bem tranquilo de você acompanhar o teu ambiente por logs aqui e relatórios, tá bom? Aqui as permissões do Drive compartilhado, como eu falei para vocês, né, então é bem granular o que a gente pode fazer e dá ali inclusive, acesso para pessoas externas ou não do ambiente, tá? Ou então, por exemplo, criar uma whitelist de permissionamento. Não, só vai poder acessar esse arquivo, compartilhar com o mundo externo, mas essa lista aqui que pode fazer, não todo mundo, tá bom? Então é bem legal fazer isso também. Uma coisa que entrou na ferramenta, que é bem interessante, é você fazer aprovação de documentos, tá, pessoal? Então, é como se fosse você
cria lá, você solicita a aprovação de algumas pessoas, aquele documento, e eles vão aprovar ou não o recurso, tá? E isso é bem legal para aprovação de atas, de reuniões, aprovações ali de documentação, que é, por exemplo, tem um workflow simples, né, de aprovação, que o documento manda para quem tem que submeter pela aprovação, a pessoa, pelo próprio celular, responde que é aprovado ou não aprovado, e está ali registrado bonitinho para vocês terem esse controle, tá? É bem legal. No Drive também é possível agora se adicionar metadados para melhorar a pesquisa, inclusive no Drive compartilhados, tá? Então você pode colocar um metadado de contrato, metadado de, sei lá, edital, licitação, algum código específico para te ajudar a pesquisar e a encontrar esse dado de uma forma bem mais rápida e ágil, tá bom? Esses metadados ficam ali incorporados no arquivo, né? E é simples também de se adicionar um ou outro, remover, tirar, é bem legal, tá? Um recurso que nós estamos tendo muito interesse pelos de TI, pessoal que mexe com dados, né? É o Connected Sheets. O Connected Sheets, o que ele faz? Ele conecta a planilha do Google com uma base de dados de BigQuery, tá? Então, você pensa, pessoal, dados do Covid, tá? Quantas linhas tem isso? São milhões de linhas, né, de dados, de informações. Para você manipular isso no BigQuery, você tem que saber desenvolver, concorda? Tem que saber fazer requisições SQL, entender como é que funciona poder coletar esses dados e você utilizar isso no seu dia a dia, numa planilha, num relatório para alguém, para uma coisa executiva, né? Com esse recurso, nós conseguimos entregar numa visão de planilha, que todo mundo conhece, né, para trabalhar com fórmulas, com gráficos, com tabelas dinâmicas, e inclusive macros ali, que é possível trabalhar, de forma muito rápida, tá, e instantânea, tá bom? Você vê aqui, essa imagem mostra como que ele conecta numa base e ele começa a acessar aquele dado para deixar disponível naquela planilha para ele trabalhar essa planilha, tá? Esse recurso, pessoal, é muito legal para você poder, inclusive depois você pode usar ele para exportar esse dado para um Google Sites ou colocar ele disponível num Data Studio, como a gente fez nosso treinamento da semana passada, né? Eu posso, inclusive, semana passada foi as 2 semanas, agora esqueci, do Data Studio, que vocês vão poder usar, criar aqueles painéis bacanas com esses dados também de uma base muito mais fácil de ser manipulado que um BigQuery ali seco, tá bom? Certo, pessoal? Ou todo mundo quieto, tá gostando ou estão não entendendo nada. Mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem abrir o microfone e conversar com a gente, tá? Não tem problema nenhum. O Data Loss Prevention para Drive, ele volta a falar aqui, só para explicar como é que ele funciona, né? Então, você cria uma regra, ele vai escanear o Drive, vai identificar ali as informações, vai realizar a ação que o pessoal que aqui na regra foi determinada, e vai gerar alertas e relatórios caso tenha algum problema de violação, tá? Isso é bem legal. Outro recurso que está disponível também nas versões mais avançadas, que é o AppSheet, pessoal. O AppSheet é uma solução de desenvolvimento de aplicações mobile e web, tá? Nela eu consigo criar, sem precisar desenvolver, aplicações prontas com captura de tela, trabalhar offline, notificação no próprio dispositivo, criar geolocalização, mandar e-mail, integrações. É bem legal o que eu posso fazer com essa solução, sem precisar desenvolver nada. É tudo com drag and drop, eu consigo fazer muita coisa sem precisar desenvolver uma linha de código, tá bom? E ela é sempre integrada com o Cloud Identity, né, para poder verificar quem pode acessar ou não. Então é bem seguro também essa questão, né? Então eu posso conectar a base que eu quiser, tá, pessoal? Então o dado pode estar em qualquer lugar, que aí vocês vão ter que, inclusive em nuvem pública, nuvem privada, tá numa base de dados de vocês, tá numa planilha, tá num sistema externo, como aqui colocou um exemplo, como o Salesforce, como o CRM da vida, qualquer tipo de coisa. Você vai customizar esse aplicativo e vai implementar, vai fazer deploy dele
nas plataformas que você desejar, tá? Então você vê aqui, tem tanto o iPhone, quanto o Android, e também a versão web. Legal? Sério, pessoal? Beleza. Sobre o Google Meet. O Google Meet, ele tem hoje um número máximo de participantes de 250 participantes por sala, tá bom? Nessas salas, pessoal, nós podemos fazer aqui é um recurso que está nos Estados Unidos, não está disponível no Brasil, até vou pular isso aqui, tá? Mas você pode ligar para essa sala, então você pode ligar para essa sala e você vai entrar naquela reunião, e eu vou ter disponível a gravação da videoconferência. Então, o pessoal pode ir lá, começa a gravar, esse dado vai ser salvo no seu drive, no drive de quem começou essa reunião, tá? A gravação pode durar até 24 horas direto, tá? E ela vai ficar dentro de uma pasta no seu drive, que é o Meeting Records, tá bom? E você vai acessar aquele arquivo e vai poder usar ele como você achar melhor, tá bom? Outros recursos interessantes aqui da parte do Meet, que não está aqui na apresentação. Por exemplo, eu consigo ter relatórios de quem participou da videoconferência, eu consigo fazer enquetes aqui pela nossa videoconferência, eu consigo fazer salas temáticas. Então, eu posso dividir essa sala aqui em grupos menores, em grupos que eu configuro como eu quiser. Agora que nós estamos com 91 pessoas online aqui nessa videoconferência. Eu posso dividir, por exemplo, em grupos de 9 pessoas. Vai criar lá, vai criar 10 salas e vai sobrar um aqui, que sou eu de fora. Por um tempo, depois o mundo volta para cá se eu quiser, né? Importante colocar, pessoal, a gravação, ela só acontece na sala principal, ela não grava as salas individuais, as salas temáticas, tá bom? Isso é bem importante de colocar. Também é disponível ali para gente as enquetes, como eu coloquei para vocês, também a lousa interativa, e eu posso fazer perguntas e respostas. Eu posso colocar ali, vocês fazem suas perguntas e eu vou aqui respondendo ao vivo se eu quiser, tudo bem? Isso está disponível aqui na nossa reunião de hoje, por exemplo, tá bom? O que mais? Também é importante falar sobre o live stream, né? O live stream, o que é? Nós temos um limite hoje de 250 pessoas, certo? E se eu quero falar com mais gente, o que eu faço? Né? Eu vou ter um modo de view only, né? Para até 10 mil usuários logados na plataforma, tá? Usuários internos de vocês, tá? E do Estado. Para até 10 mil usuários na Enterprise Standard e até 100 mil pessoas conectadas na Enterprise Plus, tá? Essa transmissão viva é muito fácil de realizar, pelo calendário, você faz a configuração do calendário e você ativa para aquela reunião o live stream, e você divulga uma URL diferente do Meet normal, né? Como vocês sabem, tem lá o meet.google.com e um código, né? Nessa vai ser streaming.meet, alguma coisa do tipo, .google.com e um código gigante. Divulga esse código, as pessoas vão entrar nessa videoconferência e só vão assistir a transmissão. Não vão falar como você que mesmo quiser, agora está no microfone e fala comigo. Se fosse no streaming, não rolaria, tá bom? Então é isso que dá essa diferença de um para o outro, tá bom? E é importante também, outro recurso, só está disponível na versão Enterprise Plus, que é o cancelamento de ruído por inteligência artificial, tá? Então, eu consigo eliminar só com a ferramenta, o Google faz isso lá pela interface dele, sem precisar instalar nada na máquina, nada no celular, adicionar no celular, fora o aplicativo do Meet, é óbvio. Ele vai reduzir, vai eliminar os ruídos de fundo que não são voz. Então, por exemplo, teve um dia, eu estava uma reunião aqui com um cliente, que eu estava aqui, como é que é agora? Apresentando, eu me enrolei aqui nas minhas telas, e eu não consegui dar mudo enquanto estava passando um helicóptero parado aqui na minha janela. Tava muito barulho, tava um absurdo. Eu pedi para o pessoal, Daniel, do que você está falando, cara? Eu não tô entendendo, porque não tem nenhum barulho passando pra gente. Cara, não é possível, tem um helicóptero aqui parado, peraí. Fui lá, fechei a janela, mas não adiantou de nada, tava um absurdo. Dali a pouquinho foi embora e o pessoal, ninguém reclamou, porque esse recurso estava ativado e eu não tenho ali não incomodou as pessoas que estavam ali. Então, por exemplo, hoje, numa pandemia, né,
uma obra num piso de cima, ou alguém martelando alguma coisa, não vai, ou uma porta batendo forte, alguma coisa assim, não vai atrapalhar uma videoconferência como a gente está tendo agora aqui. Tá bom? Daniel, Beleza, fala aí, Gustavo. quer responder umas perguntas aqui antes? Vamos lá. Não, atenção no chat, Daniel. O pessoal tá pedindo uma Vamos atenção lá. aí. Fala aí, Gustavo, manda aí. Essa aqui é mais direcionada ao MTI, né? O MTI vai fornecer capacitação das ferramentas, principalmente para usuários finais. Deixa algumas coisas eu vou falar meio genéricas aqui, né? Assim, o objetivo hoje era realmente fazer uma apresentação para vocês da potencialidade, da diferença. Daniel, você pode voltar aquela telinha que estava a última lá? Isso aí, ó. Então, desses novos produtos, né? As licenças hoje que Mato Grosso possui, elas permanecem, não mudou nada, né? Elas foram migradas aí para essa Standard aí, ok? Então Não, hoje... Starter. Desculpa, tá. Starter. Hoje nossas contas do Mato Grosso, todas são essas Starter, ok? E aí agora existe esses novos 4 produtos, o Start, o Plus, o Standard e o Plus aí, das Business e da Enterprise. Que aí o Daniel deu uma geral aí, eu acho que depois, Daniel, a gente ainda vai ter um tempinho, né? Eu acho que você podia dar uma reforçada com essa imagem, né? Sim, claro. Algumas principais diferenças, mas aí, uma pergunta aí que teve. A gravação está disponível? Por que que não está? A Standard não tem a gravação, que é as que nós possuímos hoje. Starter. Okay? A Starter toda hora eu estou falando Standard, desculpa. Tranquilo. A Starter não tem gravação. A partir da Standard, todas têm a gravação. Né? Uma aí. com 150, 200. O Daniel depois vai dar uma repassada nessas principais diferenças aí de cada uma. Então, como que vai funcionar aí? A gente depois, no final, né, eu tenho aqui até um modelo de proposta. O objetivo era vocês conhecerem o produto, as diferenças, e agora vocês têm condições de falar, sei lá, para o meu secretário aqui, por exemplo, vai ser a Plus, ou não, vai ser só para o administrador do sistema, o secretário, essa Plus da Business aí atende perfeitamente, ou não. Então aí vai como vocês começam a definir agora quais licenças que cada secretaria precisa. E aí a gente vai estar atuando junto com vocês de como a gente vai fazer. A nossa intenção, tá, da MTI é o seguinte, já está contratado diversas contas, né? Aí, de repente, a gente consegue, num contrato que já tem mesmo, entendeu? É 1, 2, 5 contas, a gente já consegue disponibilizar algumas dessas novas contas, apenas com a emissão de uma ordem de serviço. Fala, não, eu quero 2 licenças dessa. Vocês emitem uma ordem de serviço para a gente emite essa ordem de serviço para a RW3 e Google, no mesmo dia ou no máximo no dia posterior, essa conta estará disponível para vocês. Né? Agora, eu vou usar um exemplo aqui que a Cefaz já sinalizou, a Cefaz vai querer em torno de umas 200 contas, né? É a política deles. Aí, isso não vai caber no contrato atual, vai ter que ser feito uma nova contratação. Eu acho que não cabe, talvez, nem aditivo de contrato. Então, isso aí realmente vai ficar a cargo de cada secretaria, e caso a caso, depende do número de contas, como é que vai ser, qual é esse tipo de contas, tá? Mas, inicialmente, a gente imagina que poucas contas cabem no contrato atual, a gente só vai formalizar através de ordem de serviço e faz a disponibilização disso para vocês, ok? Com relação aos treinamentos, eu acredito que a gente possa marcar um próximo treinamento depois com os administradores, tal, com o apoio da RW3, a gente, né, planeja isso junto e faz para não ficar, né, por secretaria tal, a gente ganhar em escala, tudo, faria um treinamento com esses administradores. Para o usuário final, a própria MTI tem condição de fazer esse treinamento sim, né, vocês procurem aí o pessoal que atende vocês de cada secretaria, ver a necessidade, quantas pessoas tem. De repente também podemos promover um treinamento para o usuário final também, né, para todo mundo, tá? Então, sobre treinamento é possível fazer das duas formas, para os administradores e também para os usuários finais. Ok? O custo a gente vai mostrar depois, no final eu vou mostrar aqui uma tabelinha que a gente tem das licenças, tá bom? Eu acho que da nossa área, das políticas, vocês falaram, a gente também está, né,
tem o pessoal lá da UGSTI que é responsável por esse produto, o Agenor está na reunião, a gente está discutindo isso, mas é como eles colocaram, né, isso é uma questão, né, quase que óbvia. O que afeta a todos, né, isso a gente não tem como, né, tá liberando para a secretaria, a gente vai ver o que seria possível dentro de cada painel, o gestor de cada secretaria fazer a sua administração, tá? Isso a gente está trabalhando com essas questões ainda de políticas, a gente deve novamente falar com os gestores depois, tá bom? Só uma sugestão aí, a gente até puxou esse assunto um tempo atrás, e acabou que ele, por enquanto, morreu, é de repente, ter uma política específica para o Estado, né? E aí, de repente, ser ou gerida pela CEPLAG, pelo que eu entendo, né? E aí, assim, fora da política de Estado, cada órgão define vamos dizer assim, o finalmente ali, né? Mas a principal ser uma política de Estado de fato. Aí é questão de repente... Desculpa, Sam, conclui. E de repente, aí, acho que, pelo que eu entendo aí do funcionamento do Estado, a CEPLAG tocar, gerir isso daí, né, com a participação, logicamente, dos órgãos, ter essa política geral e a MTI executá-la. Uma coisa que é importante aqui, pessoal, é que a partir existem algumas limitações, né? Por exemplo, só para a gente exemplificar, né? Hoje, no recurso que vocês têm hoje na versão Starter, tá? Vocês têm algumas políticas que são globais, que não é possível realizar nada que seja personalizado por secretaria, tá? Mas algumas coisas já vai estar liberado assim que vocês contratarem a licenças superiores, tá? Por exemplo, estou aqui só colocando um exemplo que isso é público, tá, pessoal? O Google Drive. O Google Drive hoje, vocês têm lá uma política que é binária, para todo mundo, para ninguém, de poder compartilhar os arquivos feitos de propriedade do Estado para fora, tá? É sim ou não, não tem conversa, porque a ferramenta não permite. Então não é o MTI que está no chato lá e não pode fazer isso. Aqui não tem um recurso para fazer isso. O que vai acontecer daqui a pouco? Assim que é comprada alguma coisa, uma licença para superiores, vai liberar para o MTI mais possibilidade de configuração, tá? Que aí sim, vocês vão conseguir fazer mais coisas em cima da ferramenta que vocês têm. Então, é importante, eu acho que a gente ter esse treinamento, talvez, aí no futuro, para que vocês vejam o que vai ser possível ser realizado ou não dentro do que você tem aqui contratado, tá bom? Eu queria puxar, tem alguma pergunta mais aí ao vivo? Até o pessoal aqui, estou passando aqui o chat aqui no... Você pode puxando o chat, então, Gustavo, para mim? Vamos lá, Marcos Rosa. Nós, os administradores dos nossos domínios, teremos acesso a esses dados do BigQuery? Claro, restrito aos nossos domínios. Cara, nós precisamos entender como é que vai ser esse... Eu acho que é possível, tá? Dentro do... Existir, obviamente, né? Essa contratação que tá... Olha só, o BigQuery tá aqui, tá vendo? O que eu quis fazer, pessoal? Eu mostrei todos os recursos, sem falar onde que eles estão encaixados na solução. Agora aqui eu tenho um panorama geral da onde estão os recursos que a gente conversou até agora, tá? Então, por exemplo, o BigQuery que você está perguntando, Marcos, está aqui em cima, cara. Então, nós teremos a Enterprise Plus no estado? Não sei. Então, temos recurso habilitado? Talvez. Então, se tiver, maravilha, cara. Dá para a gente criar, ajudar aí com a ajuda do MTI, fazer algum tipo de relatório, alguma coisa que melhore para vocês a visualização desses dados para eles trabalhar. Tá? E tem que entender direitinho como funciona isso dentro do recurso. Eu creio que é uma boa chance de a gente resolver isso. Tá? Beleza. Maurílio. Em relação às configurações mínimas necessárias às máquinas, os computadores da Secretaria Estadual de Saúde não possuem câmera e microfone. Isso prejudicará a experiência com o Workspace ou foi pensado em um paliativo possível? Eu deixo para o MTI. Não, na realidade aí, a pergunta, se eu entendi, é assim, é infraestrutura, né, câmera e questão, né, se a pessoa quiser, eu, por exemplo, aqui, hoje, excepcionalmente, eu estou em casa eu não tenho câmera, né, lá na MTI tem, mas porque até eu que comprei e levei para lá, né, então, assim, isso é uma questão de infraestrutura. Eu acho que a pergunta aí, Daniel, eu acho que se a pessoa não tiver a questão de câmera, não tem, né? Não tem nada paliativo. Vai ser igual eu aqui, não vai estar, a pessoa não vai me ver, né?
Uma coisa que o pessoal costuma também fazer, que você falou bem, viu, Luciano? Às vezes, assim, para uma videoconferência, né, se você tiver um fone, daqueles de celular mesmo, assim, eu já vi várias pessoas aí usando reuniões com telefone celular, você participa da reunião. Eu acho que, puxa, o que é o mundo ideal? O mundo ideal, cara, você tá com uma webcam bem posicionada, um headset bonito, sabe, bacana para você poder estar bem confortável. Mas se você não tem um recurso disponível na hora que você, nesses recursos, nada te impede de você pegar um celular que você tem o celular na mão, e acessar essa videoconferência pelo celular, porque tá ali, você precisa estar com o vídeo, vai estar lá disponível para você também trabalhar. Eu acho que essa aqui é a grande vantagem do Workspace. Você não precisa ter um recurso mínimo de máquina para poder operar, tá? Porque é tudo via browser, né? Tudo via, assim, falando no desktop do usuário, né? Cara, é um Chrome ali que vai funcionar, como ele já roda hoje o Gmail, já roda hoje o Drive e tudo mais, rodar o Meet não vai ser nada. E se ele precisa mostrar a imagem dele, por exemplo, por algum motivo, ele pode usar, inclusive, o telefone celular dele. E acabou, entendeu? Beleza. Rodrigo, no streaming o streaming, né, poderá ser compartilhado em redes sociais como Facebook e Instagram, o streaming do Meet. Cara, isso ainda não está disponível, tá? Eu não tenho hoje informação de roadmap, né, que eu posso compartilhar com vocês desse recurso, tá? Até se o Rodrigo aí tiver alguma informação que possa compartilhar, Rodrigo, você fica à vontade. Não, existe uma previsão, mas eu também ainda não tenho esse roadmap de redes sociais, mas via o YouTube, né? YouTube, né? Sim. Então, pessoal, o que está acontecendo hoje, tá? A gente orienta os nossos usuários, né, quando você precisa de fazer essa conexão com o YouTube, por exemplo, rede social da vida, usar aplicações que fazem isso. Tem aplicações free que fazem isso, né, que é o OBS Studio, tem outras diversas aí. Inclusive, Sandro, você pode até colocar um pouquinho do exemplo que nós tivemos aí naquela audiência que foi realizada inteiramente via Meet, que foi um sucesso, né, Sandro? O que o Daniel está dizendo aí foi que a gente teve uma audiência pública, né, do BRT, com a coordenação da Cinfra, né, ela foi feita com apoio aí da MT e da RW3, foi feita tudo nessa estrutura que o Daniel até falou, de salas, de criar salas paralelas, né, então a pessoa ficava numa lista de espera, e aí quando entrava para outra sala, foi transmitida, né, via YouTube, então foi feito realmente, foi uma coisa bem legal aí, que foi uma experiência que eu acredito que deva se repetir bastante no estado, devido a esses motivos de pandemia, e a gente até fala, né, cara, mesmo a hora que acabar, uma hora vai acabar esse troço, porque não é possível, né, mas nada vai voltar mais a ser o que era antes, né, aquelas coisas, a gente fazia aquelas reuniões, aquele monte de gente, essas facilidades realmente de salas, de criar, de gravar, de fazer, eu acho que é irreversível esse processo aí, né? E você viu que funcionou, né? E o pessoal teve uma boa aceitação, né? O feedback que eu tive aqui do nosso time e de vocês também, que deu certo, pessoal, né? E nós usamos tudo na solução do que o Estado tem, entendeu? E beleza, tudo deu certo, né? Maravilha. Só para a última aqui, 2 em 1 essa aqui, vai mais para o Luciano aí. Uhum. Porque foram retiradas algumas funcionalidades das contas do governo e agora estão oferecendo novamente. E aí... Não, na realidade... deixa eu explicar isso aqui que é importante, né? pessoal. Desculpa, Luciano. O que aconteceu, pessoal? Para o enfrentamento da pandemia, né, lá no comecinho, pessoal, quem que imaginava... Eu lembro quando a última viagem que eu fiz, eu encontrei o pessoal do lado do pessoal num evento em Brasília. Aí começou a falar puxa, restrição, quarentena, não sei o que lá. O que você tem de quarentena, pessoal? 40 dias, né? Vamos combinar? Quarentena, 40 dias, não é 40 semanas ou 40 meses, entendeu? É 40 dias. E o pessoal não tinha expectativa que isso seria tão longo, né? Essa questão da pandemia. O que a Google fez à época, né? E não só a Google, tá, pessoal? Também ser honesto aqui, outros fabricantes fizeram a mesma ação. Liberaram recursos gratuitos ali avançados
para soluções para os seus clientes para ajudar. Então, o que o Google fez? Pegou o que é do Meet, na época chamava Enterprise somente. Então, o Meet tinha gravação, tinha recursos avançados e mais pontos simultâneos só na versão mais carona lá, na versão Enterprise na época, né? Só chamava Enterprise na época. Para todo mundo. E foi uma ação global, pessoal. Tipo, não foi pro estado, não foi para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Então, a Google foi lá e deu por 6 meses para todo mundo os recursos avançados falando do Meet, tá? Para o mundo inteiro. E tinha uma data para acabar, né? Então, inclusive, a Google era 2 meses, se eu não me engano, não lembro agora de cabeça, tá? Era X meses, a Google ampliou. Só que, pessoal, quer saber o que aconteceu? Não tinha previsão de acabar. E a Google falou, pessoal, agora eu não consigo mais. E encerrou essa gratuidade, essa colaboração, entendeu? E a gente, toda essa comunicação foi muito clara aqui do nosso, pelo menos assim, pelo nosso lado aqui, né? Certamente vocês receberam comunicados também, pela mídia também foi noticiado, que era uma questão, uma ajuda que está sendo colocada para enfrentamento do Covid, entendeu? Agora, o que aconteceu? É uma situação que nós estamos hoje, nós aí, agora falando, nós aqui da RW3 e Google MTI, né? Trabalhamos muito forte para poder dar opção para o Estado de contratar as soluções, aí sim, sem gratuidade, né? Sem essa questão de uma ação da Google, para que vocês tenham esses recursos disponíveis, que foi visto que realmente faz sentido, que foi útil, né? Foi útil. Então, está aqui agora disponível para a gente poder trabalhar e verificar se entregar para vocês usarem no dia a dia. E foi o que o Luciano colocou. São coisas que agora a gente vê que não vai voltar atrás, né, pessoal? Acho que as questões de reuniões ali, que o Luciano falou, vai ter muita coisa que vai ser feita agora, tudo por videoconferência. Então, ter mais recursos na solução de colaboração é fundamental agora, entendeu? Esse é o movimento que a gente tem para o mercado. Beleza. Aí, só a última aqui, acho que é para o Luciano. Luciano, mas se foram migradas para Starter, né, a questão do licenciamento, estamos com uma divergência, pois todos os drivers foram reduzidos para 15 GB e não 30, conforme apresentado. Então, deixa eu responder aqui, Luciano. Existem dois licenciamentos na versão Starter, tá, pessoal? Tem o Starter e o Starter Deskless. O Deskless que vocês têm hoje são 15 GB, tá? E o que o Estado tem hoje é uma combinação de Deskless e o Starter de 15, 30 GB. Tá? Isso que é uma... Isso, e tem que colocar, pessoal, essa combinação foi realizada aí há anos atrás, tá? Muitos anos atrás, e a Google nós tínhamos uma data também para encerrar essa upgrade, né, de 15 para 30 GB dessas contas, né, e ela acessou agora esse ano. Mas a gente tem conseguido atender, né, algumas demandas aí que o pessoal precisa de mais de 15, né, a gente tem atendido as secretarias aí, tá? Eu não tenho conhecimento de ninguém que ficou desassistido aí com questão de armazenamento. Acho que vamos continuar aí. Espero dar uma acumulada e no final a gente passa de novo. Beleza. Então, pessoal, Daniel, pode falar. Posso fazer uma pergunta? É Claro, Daniel, manda lá. Eu tenho uma situação que é a seguinte, eu tenho setores aqui que já estouraram a cota do e-mail. Na verdade, vários setores, né? Tá bom. Como que eu resolveria isso? Eu teria que, por exemplo, subir de starter para standard e dar mais espaço para ele, ou lá no começo você falou do driver, ou eu tenho um recurso em que eu posso pegar um quantitativo, jogar isso para uma área de backup e ele continuar usando. Não. O que a gente, nesse caso, o que é importante você fazer, Daniel? Realmente é fazer o upgrade dessa conta para pelo menos a versão standard aqui, que já vai a cota dele já vai estourar lá para 2 TB. Então você esquece, não vai ter mais esse tipo de preocupação, tá? E eu também depois eu vou falar mais disso aqui para explicar como é que funciona isso aqui no dia a dia, né? Que eu não acabei ainda de falar disso, mas é importante que você veja, Daniel, que os seus 30 GB ali, né, cara?
se você baixa esses 30 GB para um PST, por exemplo, para poder salvar ali mais espaço para o usuário, esse PST ele vai inchar. Se você está baixando 10 GB, cara, vai ser baixar certeza, você vai ter lá um PST de pelo menos 15. Pelo menos 15. Que a Google já faz aqui uma deduplicação muito interessante de dados para economizar, para que você use os seus gigas ali com maior potencial, tá? Então, acho que a melhor situação é essa. O que eu estava falando naquela hora do backup era o seguinte, com relação ao Volt, tá? Então, puxa, um usuário apagou um dado que sei lá, o cara viajou, apagou o dado, passou um mês, passou lá o tempo que o Google entrega aí o restore automaticamente tá pelo próprio administrativo, e hoje o dado está ali no Volt, né? Disponível para ele consultar, o auditor consultar e verificar ali as questões. Nós vamos desenvolvendo, junto com o MTI, desse dado que está no Volt, ele possa retornar à vida. Tipo, ele faz um restore desse dado para a caixa dele, ou então para o arquivo também voltar, tá bom? Mas isso não está em desenvolvimento, cara, não tá disponível ainda. E é com relação ao Volt, tá? Daniel, você me permite? Claro. Você não quer usar aí mais uns 15 minutos para nesse painel a principal diferença de um resuminho, entendeu? Que você passou, eu acho que vai ser bem legal. Isso eu quero fazer agora. Aí depois abre no final mais um pouquinho de pergunta. Não tem problema. Nós estamos tranquilos aqui. Com relação assim, o que eu quis fazer, pessoal? Mostrar para vocês com mais calma todos os recursos de tudo que tinha ali, que é diferente do que vocês têm hoje da versão Starter, tá? Que vocês já conhecem bem. E agora eu queria encaixar aquele monte de área que eu passei para cá. Encaixar aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal? Na versão, aqui é uma tabela progressiva, tá? Então, tudo que tem embaixo, ela vai somando naquela linha e vai indo assim. Então, ele soma o Plus, ele soma o Standard e o Starter, ele vai indo assim, beleza? Tá bom. Então, já na Standard, pessoal, já está disponível a gravação, como eu falei para vocês. Já disponível para vocês também um aumento do número de pessoas por videoconferência, passa para 150. Disponível também controles avançados, que é a mãozinha, controlar, por exemplo, por exemplo, quem vai organizar a sala de reunião tem mais controles do que vai acontecer nessa videoconferência. Tem lá as enquetes, todas essas questões, as perguntas lá disponíveis também. E os relatórios, né? Disponível. Já a partir tá falando um pouco do Drive, já a partir da versão Standard, já estão disponíveis aqueles logs do Drive, que eu falei para você de que o usuário fizer, já vai estar disponível para a gente consultar. Aqui já vou ter esse acesso, tá? Então, é possível saber o que o usuário faz ou não no Drive e no Drive compartilhado, tá? Então, e é importante colocar o seguinte, a partir dessa versão aqui, Standard, é diferente a forma que a Google trabalha com storage, com armazenamento, com a cota, tá? Por quê? Hoje, vocês têm aí 15 ou 30 GB, certo? São silos, então cada um com seus gigas. Eu com o meu, você com o seu, e é isso, né? O que acontece a partir daqui? A Google vai entregar para o Estado um pool de armazenamento. É um pool gigante. E ele vai crescer como? À medida que você vai licenciando usuários. Então, por exemplo, licencio 1000 contas de Enterprise do Business Standard. Eu cresço o meu pool em 2 peta. Tá? Quem vai consumir esses 2 peta? Os 1000 usuários que estão aqui, na versão Business Standard. Tá? O que vai acontecer é que ele vai consumir como isso? Dentro do Gmail dele, o drive particular dele e os drives compartilhados no geral. Tá bom? Aí é importante, pessoal, o nosso controle junto com o MTI, que nós vamos ter um relatório de quantas contas cada órgão contratou e quanto espaço disponível para cada usuário, para cada secretaria. Nós vamos ter essa tabela e nós vamos poder acompanhar essa evolução para que vocês tenham ali os recursos que vocês estão contratando, tá bom? Então, é legal que eu posso ter uma caixa que vai usar todos os meus, um peta, sei lá, se eu quiser. Eu contratei 1000 contas, eu quero usar todos os meus 2 peta numa conta só. Não tem problema.
não tem problema, tá? Então, fica uma caixa virtualmente ilimitada, um drive virtualmente ilimitado, né? E vai crescer aqui conforme eu for licenciando. A partir da versão Business Plus, pessoal, já tem aqui a transcrição, tradução e passa para 250 pontos de videoconferência. Aumenta o pool em 5 tera, não para 2, tá? Disponível também aqui o endpoint avançado, que é aquela parte do iPhone que eu comentei com vocês na outros slides. E eu também tenho o Volt a partir daqui. Tá? Lembrando que o Volt ele faz tanto retenção do drive particular, drive compartilhado e do Gmail dos usuários dessa versão aqui, tá? Então, o Gmail tá a partir dessa versão. Daniel, microfone mutou. Alguém mutou aqui meu telefone, meu microfone. Beleza. Que hora vocês ouviram que eu estava falando aqui, pessoal? Falando do Volt, né? Isso, foi pouca coisa. Tá bom. Então, aqui na versão Business Plus, já tem o Volt disponível, inclusive para o Drive compartilhado, pessoal. Isso é bem legal de a gente ativar isso aqui, tá? Passando para a versão Enterprise Standard, já disponibiliza o domain live stream, comentei com vocês que aqui é para 10 mil e aqui é para 100 mil usuários, 100 mil pessoas conectadas. Aqui cresce 5 tera armazenamento, mas se eu precisar, eu posso solicitar mais para Google, e isso é liberado, tá? DLP já está aqui e também o Cloud Dent Premium. Aqui eu já consigo fazer aquela parte de GPO de máquina, controle do wipe de Windows, toda aquela coisa que eu vou estar disponível aqui, tá? Lembrando que só a parte de Windows de login aqui já está disponível, então para todo mundo já tem, tá? Só não tem a parte de GPO para baixo, beleza? O Noise Cancellation eu tenho a partir da Business Plus, junto com o App Sheet, o Connected Sheets e as questões de segurança avançada que eu comentei com você nos outros slides, tá? Pessoal, eu queria dar um enfoque importante, que é as conexões, quão poderoso é isso aqui, tá? Combinado com o DLP, combinado com o Drive compartilhado, pessoal. Assim, você não tem um ambiente muito completo na nuvem aqui da Google para que a gente possa fazer o ambiente modernizar rapidamente aqui no estado, tá? Daniel, sem esquecer... Opa, quem chamou? Desculpa, pode fechar, é o Rodrigo. Rapidão, Rodrigo, só para encerrar aqui, eu ia falar que vocês têm que, sem esquecer que está disponível para todas as versões, pessoal, o Data Studio, como o Gustavo aí fez uma apresentação bem legal uma semana atrás, o Google Classroom, que é o nosso EAD, tá? Inclusive, nós entregamos para vocês um EAD do Google Workspace já para ser feito esses treinamentos, e nós mantém atualizado o material cada 6 meses, mantém uma versão nova para vocês, dessas videoaulas, tá? E disponível também no Marketplace integrações com soluções de terceiros. Inclusive tem uma série que é de graça, que vocês podem utilizar para poder melhorar aí a usabilidade dos usuários. Tá? E é bem tranquilo da gente fazer bem rápido de implantar isso. O MTI pode apoiá-los nessa iniciativa. Rodrigo. Não, bacana, acho que você resumiu super legal aí. Eu quero talvez até resumir mais do seu resumo ainda. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: são talvez 3 abordagens. O que eu preciso do Google Meet? Quais os recursos necessários do Google Meet? Você vem aqui no cardápio e vê aonde você vai se encaixar. Isso é uma pergunta. Segunda pergunta: o que eu preciso de compartilhamento, volume de dados? E aí você vai se classificar aqui dentro dessa tabela. Um detalhe nessa parte de colaboração, que eu acho que é uma vertente que o Daniel pontuou e mostrou super bem, que aqui para esse App Sheet e o Connect Sheet, vocês podem pensar em projetos de entrega rápida de análise de dados para secretarias muito interessantes. Então, o MTI pode disponibilizar alguns datasets, algumas tabelas públicas de com várias visões, e aí o usuário lá da secretaria pega e faz sua análise e conecta no sheet. O usuário comum.
esse aqui, com certeza, a gente já tem alguns exemplos de economizar tempo de desenvolvedor, de entrega de relatório e tal. E eu acho que a última análise é assim, eu preciso fazer auditoria, é o Volt. Eu preciso fazer proteção de dados ou cuidar do meu vazamento de informações, DLP. Então, dentro da política que foi implementada, vocês se classificam aqui dentro de auditoria e gestão aí. Acho que são essas 4 perguntas, talvez, que vocês precisam fazer para se classificar internamente. Boa. Pessoal, e aí? O que vocês acharam? Deixa eu mostrar aqui, o pessoal perguntou dos preços e tal, né? Você permite eu mostrar aqui, Daniel? Claro, eu vou parar aqui, peraí. Vou mostrar aqui uma apresentação. Vocês já estão vendo aí a minha apresentação? Ok. Aqui é o modelo da proposta que a gente tem, né? Como eu disse para vocês, agora vocês vão falar para nós da MT, eu quero 5 dessa, 3 daquela, tal, e a gente vai fazer uma proposta de preço. Isso aqui é a proposta que vocês vão receber, tá? Você já conhece, é uma proposta padrão que a gente tem, né? Aqui detalha um pouco aqui das funcionalidades. Eu vou passar um pouco devagar, mas não vou ler, lógico, né? Isso aqui vocês têm conhecimento disso. Aqui fala um pouco de cada um dos produtos, né? O que possui e tal, né? E continua falando aqui o modo de colaboração, o que permite, o que não permite, tá? Isso aqui basicamente é o nosso catálogo, né? Que a gente traz para cá, né? Questão de armazenamento, ok? O drive, não, aqui vai ter a diferença de cada coisa, né? A questão da lista de e-mails, dos grupos, né? Calendário, agenda, tá? Isso aqui foi atualizado da versão atualmente disponível, né? E continua aqui falando dos produtos, tá? Questão quando precisar de migração, né? O que precisa, tal. Nesse caso nem vai precisar migrar, a gente já tem as contas, né? Deixa eu só colocar uma coisa importante aqui, rapidinho, que eu acho que é legal para todo mundo saber, né? Tem um produto ali no catálogo do MTI que chama Workspace Enterprise Essentials, tá, pessoal? O Essentials, ele é para aqueles usuários que não precisam de uma caixa de e-mail, tá? Então não tem e-mail nem calendário nesse licenciamento. É importante só frisar isso, viu, o Bigatão? Porque o pessoal não se empolgar aí com, pô, esse aqui é legal, né? Pra caramba, né? Então, puxa, isso aqui ele é um uso diferenciado, tá? Ok. Aqui, ó, basicamente, né, é a tabela que a gente tem, né? Vários produtos aqui a gente não utiliza, né? Já foi feito, por exemplo, migração, quem precisar de armazenamento tem, a questão de infraestrutura, tal, né? Mas é uma tabela que a gente tem de todos os produtos que a gente tem com a Google RW3. O principal que a gente está falando é isso aqui. Esse aqui são as novas contas. Hoje, ó, o que nós temos, o que vocês têm contratado conosco é R$ 198, tá? Que é a MT Business Standard, tá? Com eCrypto já. É 198, mas é com 15, né? Como algum colega aí já lembrou isso, né? Essa aqui é com 30, ok? É o que diferencia dessa aqui para o que vocês já possuem hoje é a questão do armazenamento, tá? A gravação começa a partir dessa, como o Daniel mostrou ali, né? Então, a standard é 500, isso é ano, tá, pessoal? É o valor da licença ano. Então, por exemplo, se vocês forem contratar, vamos imaginar semana que vem, começo de junho, né? Vai ser esse valor pré-rata por 7 meses, né? Então, tem que pegar esse valor aqui, dividir por 12, multiplicar por 7, é esse valor que vai pagar neste ano nessa licença, né? Ela no ano cheio é 572, tá? Então, esse aqui são os valores das licenças que foram apresentadas para vocês aí, tá? E aí, pessoal, só um detalhe, vocês vão ver aí que a Enterprise Standard, via de regra, ela é melhor do que a Business Plus, e ela está com valor menor. Aí, se vocês tiverem se perguntar, mas por que isso?
é porque a negociação que a MTI, junto com a RW3, conseguimos fazer junto à Google, deu para a gente essa possibilidade de ter uma conta melhor, né? É justamente um incentivo para que a gente use contas melhores, com mais funcionalidades, e sejamos um case de sucesso para o Estado e para os outros clientes todos, né? Então, a gente tem, sim, um valor melhor para uma conta melhor do que essa conta do Business Plus. Beleza, Daniel, aí você pode voltar a sua aí. Beleza. Ó, tem uma outra pergunta que saiu agora do Wesley também, Wesley Oliveira. O que o eCrypto traz de adicional? Você Deixa quer eu responder aí, apresentar Daniel? aqui, então, o eCrypto, peraí. Esse é bem legal, isso aí. Me dá só um pouquinho, pegar outra apresentação, rapidão. Rapidinho. Enquanto tiver mais uma outra pergunta aí, pessoal, vamos... Mais alguma pergunta, fica à vontade, tá? Wesley tinha perguntado quais as limitações nas granularidades de gerenciamento. Seria referente a qual gerenciamento esse aí, Wesley? Então, bom dia, senhores. Vou tomar a liberdade de contribuir aqui. Vamos lá. Eu estava no estado quando iniciou-se a implantação do Gmail. E na época a gente queria algumas funcionalidades para a gestão do órgão, né? E na época não tinha. Não temos aqui um módulo de gerenciamento do Hangout. Não temos um módulo de gerenciamento do e-mail, entendeu? Nós não temos várias questões de gerenciamento. Isso ficava limitado à MTI. E isso limita a nossa atuação, né, quanto ao TI do órgão. Isso é ruim. Eu acho que a gente utiliza muito pouco o que tem disponível. Eu queria saber se hoje isso já mudou, né, e quais limitações hoje não poderia ter. Até porque a minha primeira pergunta foi quanto a isso, só que vocês direcionaram para a questão da MTI, né, com o CEPAG gerenciado do modo global. O modo global funciona, beleza, tem algumas políticas de Estado. Porém, tem políticas restritas da organização, né, da secretaria. Algumas secretarias têm equipes de TI especializadas nisso para poder trabalhar. Quando isso é engessado na MTI, isso fica ruim de trabalhar até aderir ao produto. A pergunta é em torno disso. Tá, deixa eu responder, assim, que eu estava comentando antes lá, Wesley. Existem algumas políticas que não dá para flexibilizar por causa do produto, cara. Não é nem por conta do MTI, tá? Eu quero o exemplo lá do Drive, por exemplo. O Drive, na versão Starter, ele não é granular a configuração. Ela é binária. Ou para todo mundo, ou não é para ninguém, né? E assim, o que eu também entendo, Wesley? O próprio painel administrativo do Google, né? Ele tem uma característica que você pode criar lá uma série de delegação de acessos, tal, mas para uma gestão de usuário, mas aqui que aconteceu, como vocês estão usando todo mundo num painel só, existem algumas questões que a gente não conseguiu superar, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo para você aqui do que eu lembro aí que nessas conversas logo no começo do projeto, né? Pô, Daniel, eu quero deixar que o meu administrador lá da ponta, que o meu jetinho, o meu gerente de TI da secretaria, possa criar o próprio e-mail na organização. Beleza, vamos testar, ver como é que funciona, né? O que acontece, cara? Vocês, até assim, pessoal, até Lúcia, que eu vou abrir aqui a informação, que eu acho que isso é público também, não tem problema nenhum, mas vocês vão poder, se você tiver o privilégio de criar um usuário dentro da ferramenta, você vai ter acesso de criação para qualquer domínio, entendeu? Você pode criar um e-mail na saúde, na Cefaz, qualquer lugar, entendeu? E também tem uma questão também do próprio MTI tem que manter um controle com relação à gestão de licenciamento, né? Quantos usuários que vocês contrataram e garantir que você tem aquele que você contratou, entendeu? Então, acho que tem algumas questões ali que são fora da alçada do MTI para resolver, tá? Porque às vezes não tem uma solução do meu lado aqui da Google que deixe mais fácil a gestão, né? Eu entendo, cara, às vezes que ingessa, né? Que você colocou ingessa e dá trabalho, mas a gente, eu vejo assim, muito eu lá do lado de fora, tá? Eu não tenho, lógico, não tenho o dia a dia de vocês, aí não vejo ali
não tem acesso, mas eu vejo que o MT está trabalhando bastante para poder melhorar essa comunicação para se tornar mais rápida e mais efetiva, né? Eu acho que com relação a isso, eu vou até startar aqui uma ação, eu vou pedir a ajuda do Sandro Brandão, né? Eles têm os grupos temáticos lá na Câmara, vamos criar isso, vamos criar essa política, né, que é comum a todo mundo, e depois o que é possível individualizar para cada um. A gente, é óbvio, a gente não tem interesse nenhum de estar, né, o que for, a gente só tem que tomar esse cuidado, né, a gente não pode liberar aí tudo para todo mundo começar a fazer tudo e afeta o painel todo, né. Então acho que vamos trabalhar isso e em momento algum a gente tem algum interesse de ter alguma coisa obscura, vamos ser transparente, o que é possível ser feito é isso, o que não é assim, e a gente trata isso nos grupos temáticos já instituído no Estado, né, através da CEPLAG. Até uma coisa importante, até para responder aí o Wesley e o Anderson, que ali no chat eles estão colocando, né, a topologia, né, que foi aprovada lá, cara, faz quantos anos já, sei lá, 10 anos aí? 10 anos, deve ter uns 10 anos já. 10 anos para a topologia. Nós levantamos tudo isso e nós levamos aí a época para todo mundo, tá? Para todas as secretarias e tal. E a gente, na época, nós tínhamos praticamente eram duas visões, pessoal. Uma visão de que, poxa, nós vamos trabalhar, beneficiar, vamos lá, uma vida mais fácil, mais controlada para o administrador, ou nós vamos incentivar a colaboração para uma visão do usuário, tá? Porque você imagina o seguinte, pessoal, vamos descentralizar, que era uma alternativa lá atrás, criar vários painéis, e cada secretaria ter o seu painel, e você gerenciar o seu usuário, a sua política, bonitinho. O que acontecia? O que a gente levantou na época? Pessoal, olha, não é simples de você juntar se você precisar, e nem de separar se você precisar. Não é simples se o teu usuário for cedido do órgão A para o órgão B para mudar o dado de lá para cá. Não é simples. Não vai ser simples para o seu usuário, por exemplo, compartilhar a agenda, ver uma agenda, ver um contato de alguém que atualizou de outro órgão, do modelo separado. Não vai dar para você controlar, por exemplo, como o Drive, né? Puxa, com quem vai compartilhar, com quem não vai. Então, na época, foi decidido, inclusive eu lembro até que nós escrevemos ofício e co-assinado entre a Google e a RW3 para o Estado, né, para a CEPROMAR ainda, junto com a CEPLAG, para decidir que caminho quer seguir. E isso foi para os comitês aí de interno do Estado, tá, pessoal? Eu não tenho ação. Inclusive, eu lembro que eu tive uma sessão lá na CEPLAG de perguntas e respostas, que a gente estava ali esclarecendo as dúvidas de todo mundo, e chegou-se num consenso que o modelo de um painel único para o ano inteiro, sim, ia trazer transtornos para a administração, mas o ganho que teria para os usuários seria tremendo, então vamos privilegiar o usuário. Isso foi a nossa recomendação. O que eu vou te trazer aqui como um exemplo de outro caminho, tá? Nós atendemos também o Estado de Santa Catarina. Santa Catarina foi para o outro caminho, painel centralizado, tá? Cara, o que está acontecendo agora com eles? Eles estão num projeto de consolidar os painéis, porque eles não aguentam mais. Puxa, a CEPLAG juntou com secretaria e agora virou outra coisa. Ou então, não sei o que, você parou de não sei o que lá, agora tem que não sei o que. Eles não aguentam mais isso, porque não é simples de fazer, de gerar custo para o Estado, demora para se realizar, entendeu? Então, essa questão de como a gente vai gerenciar o painel, né? Depois de 10 anos, pessoal, olhando aqui com uma régua bastante grande aqui de tempo, de experiência com outros órgãos, cara, vocês fizeram a escolha certa do ambiente ser centralizado e privilegiar o usuário, tá? Eu acho que os números de uso aqui de vocês mostra por si só que foi um sucesso, entendeu? Inclusive agora sendo copiado também por outros lugares. Wesley, Anderson, beleza? O que vocês acham? Bom, eu não sei se era comigo, mas assim,
Sim. Tem algumas situações, né, que foram levantadas à época, a época do Bigatão, estamos falando de uma década atrás aí, é complicado. Assim, pela essa questão, né? E hoje, essa questão de disponibilidade do gerenciamento descentralizado, ela impacta na questão, cada órgão gerencia o seu, né? A MTI, na época, definia regras de normativas globais, né, do Estado, porém, cada um gerenciava o seu, e continua gerenciando, né? E hoje, com essa questão da LGPD, né, aí que se aflora mais ainda a necessidade de ter esse tipo de controle que a gente não tem. Sim. É só isso, né? Mas eu acho que agora vocês vão ter esses, como, assim, até, pessoal, desculpa te interromper, Wesley. Nesse ponto, cara, eu acho que aí a solução, vocês indo para uma soluções mais avançadas, tipo, puta, eu quero GPD. Cara, GPD, você pode ter GPD direitinho, você tem que ir lá para Enterprise Standard, concorda? Tem o DLP, tem o VOLT, tem os relatórios, tem tudo bonitinho para você poder ter esse acesso ali bacana, né? Você vai ter mais granularidade nas configurações, você vai conseguir ter mais formas de implementar a sua política para os seus usuários, entendeu, cara? Lógico, às vezes, não, Daniel, mas quem vai fazer vai ser a MTI. Tá bom, mas ela aplicou, cara. Essa política que você vai fazer não vai demandar de tanta manutenção assim, entendeu? Esse eu acho que é o meu ponto, sabe? É um modo que você vai criar a política, vai implementar a política, depois você vai só operar, que ela vai ser no máximo manutenção de tempos em tempos, entendeu? Então acho que foi essa a visão que nós levamos lá atrás para vocês, que o dia a dia do painel administrativo do Workspace, ele é criar e apagar a conta, pessoal. É isso o dia a dia. De vez em quando você vai lá e quer um relatório, de vez em quando você vai lá e cria uma política nova, entendeu? Então, é essa visão que a gente colocou lá atrás, que se mostrou ali, e que é isso mesmo, né? A gente trabalha bastante mais essa questão da gestão de usuário, entendeu? Sim, Daniel. Assim, a questão de relatórios, de criar conta, isso, beleza, são coisas pequenas. Porém, o gerenciamento, de fato, da gente ali no órgão, falar assim, quantas contas a gente tem hoje? Aí tem que abrir um chamado e ir lá fazer um relatório para isso, entendeu? Então, algumas coisas talvez não estejam bem claras aí, ou talvez tenhamos visões diferentes quanto a isso. Mas quanto ao gerenciamento granular, descentralizado, nesses casos onde precisa de ter políticas definidas por órgão, ele vai precisar ser revisto. Senão, não vai ter como implantar isso de forma geral, assim, a primeiro momento. Daniel, Wesley, Marcos Daniel, tudo bem? Esse gerenciamento granular que você usou aí, ele existia no passado. Entendeu? Hoje não existe uma política dizendo que você tem que usar o G Suite obrigatoriamente. Você pode implantar a sua solução de e-mail, como existia nas organizações, e fazer o gerenciamento granular do jeito que você deseja, entende? Porém, quando você vai para a nuvem, você tem tudo isso que o Daniel já explicou. Você tem toda essa condição, em função da facilitação e em função da segurança hoje também, né? Então, é uma opção do próprio órgão, né? Trabalhar com uma solução de colaboração na nuvem ou não. Né? Essa é a situação hoje. Quando você vai para a nuvem, você vai ter um compliance baseado na nuvem, entendeu? A não ser que, para você ter a sua, vamos dizer assim, o seu ambiente de e-mail gerenciado do jeito que você deseja, você tem que implantar o seu ambiente de e-mail. Quando você vai para a nuvem, você vai ter que obedecer um compliance lá que vem junto com a nuvem, né? E a MTI, como ela é a parceira, e ela tem responsabilidades, e não são poucas, em cima desse ambiente. Então, ela tem que administrar esse ambiente. E aí, o Luciano Bigatão foi feliz. Isso pode ser discutido num GT a nível de Semproid. Sim, eu acho que... Se o GT... O que o GT decidir, lógico que nós vamos estar no GT e vamos colocar lá as restrições tecnológicas, né, em relação a esse ambiente de colaboração na nuvem e o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas está totalmente... Hoje a Google, ela evoluiu e já disponibiliza hoje todo o ferramental para LGPD e toda a segurança que nós precisamos. É só uma colaboração.
Eu acho que encaminhamento disso é isso. Eu vou levar isso para o Sandro Brandão, a gente coloca esse tema na Câmara e vamos rever. Como o Daniel colocou, lembrou bem, tem 10 anos, né? E, cara, cada modelo vai ter vantagem e desvantagem. A gente vai ter que ver, né? Com certeza a gente vai chamar aí vocês, Daniel, aí da RW3, da Google, para contribuir nesse trabalho do grupo. E lá vamos definir, se tiver, rever a política, faz. Essa política não é da MT, a MT executa, entendeu? Sim. Mas a gente vamos rever. Eu vou abrir essa ação junto ao Sandro lá, Brandão. Beleza. Pessoal, para a gente encerrar aqui, eu queria só perguntar rapidamente a questão do eCrypto, para que todo mundo conheça, todo mundo saiba ali o que está incluso aí dentro da ferramenta, né? Eu vou mostrar uma tela para vocês, como que funciona a nossa criptografia, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Daniel, Oi. eu só quero saber como que vai liberar as minhas contas aqui na Cefaz. Cara, como é que a gente está trabalhando aqui, Kleber? A gente, até o que o Luciano ali comentou, né? Nós temos que formalizar isso, entendeu? Nós temos aqui, depende como que vai ser essa formalização do MTI. Eu não recebi hoje aqui ainda uma ordem de fornecimento, alguma coisa do MTI para poder trabalhar o seu upgrade, as contas novas lá que você pediu com os novos licenciamentos, tá? Para mim, assim, eu recebendo do MTI, jogo rápido, tá? Para você ter ideia, ontem o MTI nos solicitou não lembro agora, algumas contas lá, Enterprise Plus. Ontem mesmo mandamos para a Google, eu creio que entre hoje e amanhã, estourando, eu esteja disponível para eles já utilizarem, entendeu? Do meu lado é mega rápido, tá? Tem que ver também aí como que funciona o trâmite interno de vocês. Tá? Aí, Luciano, se você puder aí colocar responder ao Kleber aí como é que tá essa questão, eu te agradeço. Não, secretário Kleber, o que a gente está fazendo, né? A gente, como eu coloquei no início da reunião, realmente a gente atrasou bastante de fechamento da questão comercial, dos valores com a RW3 e Google, isso atrasou bastante. Aí agora o que nós estamos falando com o Ricardo lá, né? De definir quantas licenças e quais são, e como que a gente vai fazer isso, né? Como de vocês aí da Cefaz são bastante contas, eu acredito que não vai caber no contrato que a gente está fazendo agora. Aí a gente está alinhando com o Ricardo, se inicia um novo processo, ou altera o contrato que está sendo elaborado, já prevendo essas novas contas, entendeu? Quando são contas pequenas, uma simples ordem de serviço resolve, né? Então faz o seguinte, Bigatão, o que der para colar no contrato agora, já coloca. E aí começa um processo paralelo, entendeu? Eu estou precisando por urgência. Que a ideia é jogar tudo na nuvem e liberar espaço em disco para vir aqui, entendeu? Tá. Nós vamos fazer uma agenda com o Crudo lá e a gente encaminha. Beleza. Feito? Vamos lá. Rapidamente, pessoal. A parte do eCrypto, o que nós vamos fazer? Né? Melhorar a segurança do dado que hoje é de propriedade do Estado. Né? Como que funciona a criptografia do Google? Isso aqui é o Google, tá bom? Deixa eu voltar para cá. O Google, ele tem já uma série de mecanismos de segurança para proteger a infraestrutura. Então, a conexão nossa para o data center, né, máquina de vocês, do celular, já é via HTTPS, então uma conexão segura, tá? A Google recebe esse dado aqui, ele criptografa esse dado, quebra esse dado em 3 partes, esse dado cifrado é equivalente de novo em mais 3 partes, cifrado novamente, e aí sim é entregue, depois eles são, como é que eu posso dizer? Armazenados, né? Desculpa, armazenados, me fugiu a palavra. Armazenados no data centers na nossa infraestrutura, né? E toda essa segurança, a Google garante uma série de questões de segurança e que o dado estará acessível quando vocês necessitarem, né? O que a gente implementa com o eCrypto, tá? É que o dado que vocês estão criando dentro da nossa infraestrutura do Gmail, nem a Google vai ter acesso a esse dado, tá?
De que forma que isso acontece? É instalado um add-on no navegador do usuário, né, quando o usuário seleciona lá, ele escolhe enviar um e-mail cifrado, ele vai encapsular aquela tela de composição de caixa de textos, vai lá do Gmail, para que todo o texto que você digite ali, ele vai ser armazenado, ele vai ser cifrado num ambiente, aqui no caso, estou aqui Celepar, mas aqui eu estou um outro exemplo que está usando para outro cliente, aqui é melhor para a gente verificar. Ele vai cifrar dentro do setor de chaves do MTI, tá? Que vai ter um banco de chaves com autenticação via Google, para garantir que esse usuário é ele mesmo, e vai entregar para o Chrome, para ele poder entregar lá para o usuário enviar esse e-mail cifrado. Como que esse e-mail, o Google recebe esse e-mail? Assim, pessoal. Ele recebe só o hash, tá? O corpo todo do e-mail é cifrado. Não tem como, inclusive a parte de busca do dado não vai ser acessível para esse conteúdo, tá? O que vai dar para buscar? O assunto, que não tem jeito, que é um campo obrigatório do e-mail, tem que mandar, não tem jeito. O destinatário, remetente, da data e horário, esse tipo de coisa, tá? Como que o dado é encriptografado, né? Então, de novo, né? Então tem lá o Gmail, a gente chama esse plugin, existe a troca o texto, né? Ele vai para esse plugin que conecta com nossos servidores, obtém a mensagem, obtém a chave, cifra e devolve para o Google o dado já cifrado, fechado, tá bom? Então, esse é o processo. Para ler o e-mail, o que vai acontecer? Também vai precisar desse plugin, para quem está do outro lado. Esse plugin vai exigir autenticação via Google, por exemplo, né? Que vai decifrar esse usuário, vai tirar essa cifra, dependendo se teve ou não autenticação do lado do Google, né? Do caso do MTI. Resolvendo aqui essa questão da autenticação, ele vai entregar o texto para esse leitor que vai exibir para ele também, sem exibir para o Google esse dado, tá? Isso aqui é um exemplo dele funcionando, ó. Então o usuário clica para compor um e-mail, ele vai colocar o destinatário, ele vai clicar aqui na chavezinha, ele vai cifrar o dado e vai mandar. É simples assim, tá bom? Essa infraestrutura, pessoal, já está disponível ali para vocês dentro do contrato do Mato Grosso, tá? Que é só realmente passar a utilizar o produto, tá? Nós estamos trabalhando, inclusive, numa versão, inclusive com colaboração aí da Google, para uma segunda versão do produto, onde nós vamos fazer a cifra também de arquivos que vão ser feitos upload para o Drive. Tá? Então, quando você sobe um arquivo para o Drive, você escolhe se ele vai ser cifrado ou não, e esse conteúdo todinho daquele arquivo vai estar disponível no Google Drive, com colaboração, com tudo, com você compartilhar esse arquivo com alguma outra pessoa, mas não vai poder colaborar e escrever junto, porque está cifrado, entendeu? Então você pode baixar esse arquivo depois e poder ter acesso a esse dado sempre que for necessário, e tendo sempre acesso com essa chave criptografada que fica em segurança com o MTI. Claro, pessoal? Daniel. Oi. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Manda aí. O Drive compartilhado pode ser integrado com o File Server? Cara, ele não funciona integrado, né? Você pode substituir o File Server pelo Drive compartilhado, tá? E o que é importante colocar, pessoal, o Drive compartilhado, os usuários da versão Starter têm essa de leitura do Drive compartilhado, porque ele não tem ali o recurso, né? Ele só funciona completamente, 100% a partir da versão Standard. Deixa eu mostrar aqui para você de novo a tela aqui, fica mais fácil para te ver. Peraí.
Cadê aqui? Perdi tudo aqui, peraí. Aqui, pessoal. Então, ó, vejam que o recurso do drive compartilhado, ele está a partir daqui, ó. Cadê o pointer? Ó, tá aqui, tá vendo? Então, daqui para cima, você pode fazer o que você quiser, usar para fazer o que quiser. Daqui para baixo, o usuário do Starter e o Deskers, né, como vocês têm também no estado, só vão poder ler os arquivos que estão disponíveis no drive compartilhado. Certo? Beleza. Mais Tem alguma questão aí? outra aqui. Ao transmitir uma videoconferência ao vivo pelo Meet, os convidados com acesso para assistir não podem participar da reunião. Mas existe chat para escrever, como fazemos hoje pelo YouTube via OBS? Não. Hoje não. Beleza. Até, Rodrigo, tem uma coisa em roadmap disso, cara? Para dar mais acesso para os usuários que estão assistindo via transmissão ao vivo no Meet? Daniel, eu não tenho visibilidade desses últimos roadmaps, não. O que a gente pode fazer depois é pegar e compartilhar com a turma aquilo que tá vindo aí pela frente. Fechou. Eu tenho muita coisa anunciada essa semana. Sim, tem bastante coisa. Mas isso aí, realmente eu não vi nada do streaming falando disso, não. Beleza. O que mais aí, Gustavo? Nas transmissões ao vivo do YouTube, eu consigo exportar o chat para algum arquivo de texto? Nativamente, não. Aí é do YouTube, né, cara? Acho que não, né, Gustavo? Mas nativamente não, você teria que copiar. Aí existe uma manhãzinha, se você copiar todo o chat do YouTube e colar ele no Docs e colocar em um modo tabela, ele fica organizadinho. Mas isso aí é gambiarra pessoal, tá? Então, nativamente não. Não é gambiarra, cara. Isso aí é ajuste técnico. Adaptação técnica, ajuste técnico, coisas assim. A pergunta do Rodrigo. Eu posso contratar vários planos, Starter, Standard, Enterprise, e no momento de criar a conta de usuário, eu posso associá-la ao tipo de plano? Por exemplo, Lúcia, Pedro, José, Starter, João e Felipe, Standard, Maria, Enterprise. Exatamente assim. Aí, no caso, puxa, eu quero mudar, eu quero passar o Felipe para o lugar da Maria, colocar o José no lugar do João, e é isso. Você brinca como você quiser nesse licenciamento que você tem. Tá? E isso é uma coisa também que foi legal, que a gente conseguiu aprovar, né, Rodrigo, junto com aí para o Mato Grosso. Não existe limitação de mínimo, tem que contratar no mínimo tantas contas do Enterprise para poder usar não sei o quê. Não tem isso, cara. Você tem aqui, ali tá tranquilo realmente a forma de contratação, é livre realmente, tá? Que é uma coisa que para a Google é importante, existem regras de licenciamento, tá? De mínimos, tal, de uma solução My Enterprise, usando no mesmo ambiente que tenha soluções mais básicas, entendeu? E a gente conseguiu quebrar isso com a Google. Isso daí, pessoal, eu não sei se vocês recordam, até poucas semanas atrás a gente não estava conseguindo disponibilizar essas licenças justamente por conta até essa negociação que a gente fez com a Google, dessa limitação que era até então do G Suite, né? Isso. Como o Estado não tinha uma garantia de que iria contratar um mínimo de contas, dessas contas melhores que a gente está apresentando hoje, a gente não conseguia liberar no painel essas outras contas. Eu acho que o limite, eu não lembro agora, Daniel, mas acho que era 10% ou 15%. Né? A gente chegou a fazer algumas ações, a MTI mandou alguns formulários aí pesquisas, perguntando se havia interesse dos outros órgãos, até para a gente negociar valores e tal, mas como a gente não teve um retorno, vamos dizer assim, proporcional ao que a gente precisava em termos de quantidade, até então a gente não conseguia. E aí a Google fez essa concessão aí para o painel da MTI de contratar agora, por exemplo, se eu quiser uma Plus, uma Standard, uma Business Plus, a gente consegue entregar, tá? E tinha uma outra questão que eu ia falar, mas eu esqueci agora. Se eu lembrar depois eu volto e falo. Tá bom. Pessoal, eu queria aí, eu acho que meio-dia, né? Acho que agradecer realmente aí a vocês aí, Daniel, Rodrigo, né, o Sandro,
por essa parceria aí, a apresentação. Eu acho que o nosso objetivo foi atendido, era mostrar aí esses novos produtos, as novas licenças, né? Eu acho que, com certeza, vamos ter que fazer um treinamento aí para os administradores, vamos, né, se precisar, a gente vai fazer para os usuários também, mas o que é o próximo passo agora, né? Seria aí as secretarias darem uma analisada, né, quais são os tipos de conta e quantas são, né? Como o pessoal explicou, essa facilidade, não precisa nomear, mas sei lá, uma diretriz, né? Na MTI houve a seguinte diretriz, né? Para todos os gerentes para a diretoria é essa, para gerente de unidade é essa, né? Então, normalmente, setor de licitação, né? O pessoal lá precisa gravar, precisa bastante espaço ou não. Vocês definirem as quantidades de licença e quais são as licenças. Procure a nossa equipe, tá? Que atende aí as respectivas secretarias e órgãos. Entre em contato conosco, colocando a necessidade de vocês, a gente vai encaminhar as propostas para vocês, tá? Se vocês precisarem de mais alguma informação que não ficou clara, estamos à disposição também, né? A equipe toda lá da Agenor também vai estar à disposição para ajudar nesse momento. Se precisar, a gente recorre a RW3 e Google novamente, tá? E aí a gente começa a tratar comercialmente, dizendo aí se vai encaixar nesse contrato, não vai ter que fazer um novo contrato, como é que a gente vai fazer, isso vai ser caso a caso, dependendo da situação contratual de vocês e da quantidade de licenças, tá? E aí, o próximo passo é a emissão de ordem de serviço e a disponibilização da conta, né? É um processo relativamente simples. O que a gente estava aguardando realmente era essa explanação das né, alternativas de cada uma dessas contas para vocês poderem, né, melhorar a decisão de vocês em quais delas vocês vai haver necessidade, ok? E aí agradecer novamente a presença de todos e a gente continuamos à disposição. Aí eu não sei, Daniel, Rodrigo, vocês querem fechar aí? Eu acho que é isso, Luciano. E só colocar realmente à disposição e o que precisar aí, promover atividades como o Google Day ou qualquer outra coisa, é só chamar a gente que a gente pula para dentro. Eu também queria agradecer aí o pessoal, a paciência aí da gente ficar tanto tempo aqui conversando, né, nos ouvir aí. Foi bacana as interações que nós tivemos, as perguntas, achei fundamental para a gente esclarecer. Agora é importante, né, para esse momento de descoberta dessas diferenças. E, de novo, né, colocar à disposição do Mato Grosso aí, do Estado, para apoiá-los aí nessa iniciativa de sempre avançar, pessoal. Eu vejo que vocês estão avançando a passos largos, eu acho que é isso aí que a gente está aqui para apoiar. Cleberson, não sei se você quer falar as palavras finais aí, obrigado. Acho que o Cleberson não está. Gente, então acho que é isso. Eu vou encerrar com a gravação, tá, pessoal? Luciano, tá, beleza? Obrigado, beleza. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Forte abraço aí.